Vem comigo aprender esse recheio cremoso no ponto certo e que não vai derreter nem desmoronar o seu bolo. Se você tem dificuldades em fazer o seu recheio, vive ficando molenga, vazando e formando aquela barriguinha no seu bolo, esse vídeo é para você. Hoje você vai sair daqui sabendo fazer o seu recheio perfeito para os seus bolos. E se você não me conhece, eu sou Cíntia Santos, dona do canal Confeitaria Descomplicada, e aqui eu trago vários conteúdos para você de confeitaria, do básico ao avançado. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo novo. E nós vamos começar colocando na panela 395 gramas de leite condensado da marca da sua preferência. Depois você vai adicionar 18 gramas de cacau 100%. Se for o chocolate 50%, você vai colocar o dobro. Se é 17, você vai colocar 34 gramas. Sempre passo por uma peneira para retirar todos esses gruminhos e não ficar com imperfeições o nosso brigadeiro. Feito isto, vamos vir com o nosso fouet e vamos mexer bem essas duas combinações até ficar bem homogêneo. Note que fazemos isso tudo fora da boca do fogão. Até agora, todos esses passos é apenas o início de preparação. Vamos mexer bem com o fouet, porque com o fouet e não com a espátula neste momento, porque o fouet vai tirar todos os gruminhos, pedacinhos de chocolate que possa se unir aí nesse brigadeiro. Se você for diretamente para a boca do fogão, somente com a espátula, sem passar o fouet, possa ser que fique cheio de pedacinhos, gruminhos, imperfeições e não vai ficar aquele recheio bem cremoso, brilhoso, bonito do jeito que a gente gosta. Lembrando que eu vou deixar toda a receita aqui na descrição do vídeo, aí é só você ir lá, bater o print e executar essa maravilha de receita. Agora que está tudo bem homogêneo, bem diluído, eu venho com 2 caixinhas de creme de leite. Utilizando 2 caixinhas, você vai ver que o doce não vai ficar em excesso e vai trazer aquele equilíbrio maravilhoso de um recheio cremoso, mas não tão doce. E aqui o passo é o mesmo, eu venho misturando o creme de leite nessa minha misturinha de cacau e leite condensado. Você sabia que tem diferença entre cacau e chocolate 50%? Aí vai uma curiosidade para vocês. O cacau tem um sabor mais forte, mais concentrado, um sabor mais marcante quando você trabalha com ele. Então, seus bolos, seus recheios têm um sabor mais marcante de chocolate do que o chocolate 50%. Sempre que eu falar cacau, é porque é o 100%. Todo o cacau é 100%. Agora sim, vamos para a boca do fogão. Nesse momento, o meu fogo está alto. Veja bem, só neste momento meu fogo está alto, até que dilua esses gruminhos de creme de leite. Vou mexendo com o fouet até diluir praticamente todo. Depois, agora, neste momento, eu vou trocar pela minha espátula. Tem que ser espátula, porque se você mexer até o fim com o fouet, não vai dar certo, viu? Vai começar a grudar, a queimar e vai ficar um desastre. Utilize esse tipo de espátula que tem essa pontinha fina para um lado, porque aí você consegue deslizar nas laterais da sua panela e vai impedir que grudem ali recheio nesse processo e acabe queimando e deformando tudo. Quando o recheio chegar nesse ponto, que está borbulhando bastante, você vai reduzir esse fogo de médio para baixo. Note que eu reduzi aqui no cantinho, acho que não deu nem para ver direito no vídeo, mas eu baixei de médio para baixo. Aí foi o momento em que o meu recheio começou a ferver. Aí sim eu baixei. Essa aí já é a segunda parte. Eu venho pausando e trazendo para vocês sempre um adiantamento, porque se fosse ficar mexendo aqui o tempo todo no vídeo, ia ficar muito cansativo. Então eu trago cada etapa do vídeo de quando o recheio ele altera de forma. Note como ele já está mais pesado, mais denso, né, grosso, mas ainda não é o ponto para o meu recheio. Você vai mexendo com toda a paciência. Esse recheio ficou no fogo 25 minutos até pegar o ponto que eu queria, mas vai de fogão para fogão também, de panela que você está utilizando, tudo isso altera o tempo do seu recheio, o tempo de cozimento no fogo. Então não se atente muito ao tempo, se atente mais à qualidade e à textura do seu brigadeiro. Esse ponto aí, se eu fosse fazer cupcakes, eu já iria tirar para rechear meus cupcakes, porque ele está numa cremosidade perfeita, que não vai ficar tão duro no meu cupcake e difícil, na hora que você morder não vai derreter, sabe? Aquele aspecto gostoso de que explode na sua boca o recheio. Então se fosse para cupcakes, eu já retiraria. Mas como é para recheio, vamos deixar ele cozinhando mais um tempo aqui no fogo, que já eu mostro a vocês como que é a textura correta. Lembre-se de sempre ir puxando esse brigadeiro nas laterais da panela. Eu sempre vou puxando, limpando a espátula, volto a puxar novamente, para nunca ficar brigadeiro parado no canto da panela e acabar queimando, grudando tudo. Então sempre mexendo em todas as partes da panela. Olha aí como ele já está caindo em pedaços mais pesados. Então chegou nesse ponto, vamos continuar mexendo mais um pouco, até que essas frestinhas aqui, ela feche lentamente, do jeitinho que eu estou mostrando aqui no
vídeo para vocês, ela vai fechando devagar. Ainda não está no ponto certo, eu quero que ela caia de forma mais pesada da minha espátula. Então deixa cozinhando mais um pouquinho, vai mexendo com toda a paciência, que eu venho mostrar a vocês aqui o ponto correto desse brigadeiro, que você pode desligar o fogo e já reservar esse brigadeiro lindo. E olha como já está brilhoso. Mesmo sem utilizarmos manteiga, sem utilizarmos flocos de chocolate, veja como ele está bonito e brilhoso. Eu não uso manteiga nos meus recheios, sinceramente nunca vi diferença alguma. E esse é o ponto do meu recheio, o ponto perfeito. Veja como ele está pesado, grosso. Eu vou levantar e você vai ver que ele vai cair da espátula de forma pesada e não vai se misturar quando cai na panela. Veja como ele está bem firme. Esse é o ponto correto do seu brigadeiro. E por que eu estou continuando mexendo mesmo depois de desligado? Porque aí eu vou ativar o brilho desse brigadeiro. Então eu tirei de lá do fogão, coloquei na minha bancada e eu vou batendo esse recheio para esfriar levemente e ativar esse brilho, essa cremosidade do meu recheio. Esse é um segredo puro do gato depois que você desliga e tira o seu brigadeiro do fogo. Dei umas batidinhas, agora eu vou passar para um refratário para a gente cobrir esse brigadeiro com plástico filme. Vamos falar de validades? Se você não for utilizar esse brigadeiro no dia nem no dia seguinte, você vai enrolar esse brigadeiro completamente em plásticos filmes e você vai colocar no seu freezer. No freezer, ele vai durar aí até 90 dias. Se você for utilizar durante a semana, ele pode ficar embaixo. Lembrando que a validade é de 7 dias, se for na parte de frios da sua geladeira. Como eu ia utilizar no mesmo dia, eu coloquei em um recipiente mesmo, coloquei plástico filme em contato para não criar aquela película, nem acumular líquidos ali quando ele sua. E pus ali em temperatura ambiente mesmo, não coloquei na geladeira. Eu deixei ali fora, ele esfriando em temperatura ambiente mesmo, já que eu não tinha pressa alguma para utilizá-lo. Então, novamente, se for colocar no freezer, envolte ele todo em plástico filme e espere esfriar antes, depois você coloca no freezer e ele lá dura até 90 dias. Então compra uma etiqueta, coloca a data que foi fabricado, a data de validade, sabor desse recheio e coloque no seu freezer que lá ele dura até 90 dias. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já deixa o seu joinha, comenta, compartilha e me segue para não perder nenhuma dica. Tchau!